Todo ano ele está lá na nossa lista de prioridades. Uma relação de exames para a gente saber se a nossa saúde está nos eixos. Ele é específico para a mulher e para o homem. Já sabe qual é o tema do programa de hoje? Isso mesmo, a gente vai falar sobre check-up médico. Para falar sobre check-up médico, a gente recebe a doutora Sabrina Gerson, que é geriatra no Casu Hospital Irmã Denise. Tudo bem, Sabrina? Tudo bom. Prazer receber você aqui no programa. Eu que agradeço o convite. As pessoas estão habituadas a fazer o check-up, Sabrina? Sim, até que hoje a população brasileira se preocupa muito com a saúde, eles já tem muito em vista assim, a questão da prevenção, né? Mas é sempre bom a gente reafirmar essa questão, porque a gente já começa assim, desde quando nasce, tem a puericultura, aí você leva mensalmente ao pediatra, e quando a criança passa para aquela idade da adolescência, aí as mães ficam meio perdidas, em quem eu vou levar agora, né? E quando que eu vou fazer essa avaliação, com que médico, né? Mas assim, nada contraindica você levar o adolescente ou no pediatra até os 18 anos, porque pode, mas aí acaba que o adolescente fica um pouco constrangido de ir ao pediatra, né? Porque já tem aquela coisa que tá ficando adulto. Então procurar um clínico geral. Né? O clínico geral, ele tem um conhecimento em todas as áreas e ele pode fazer um rastreamento de algumas doenças e identificar se aquele caso é necessário encaminhar para o especialista. E o que seria especificamente o check-up? Seria, como você acabou de falar, um rastreamento mesmo? Sim. O que a gente vai fazer? O check-up, o objetivo dele é identificar algumas doenças que podem ser detectadas no início, né, na fase inicial dos sintomas, que às vezes até assintomático, né? E aí a gente conseguir reverter esse quadro. O objetivo é esse, sempre identificar a doença na fase inicial para a gente conseguir reverter o quadro. E, de fato, uma pessoa que mantém esses exames em dia, ela consegue diminuir o índice de algumas doenças e até possivelmente uma mortalidade? Consegue, com certeza. Tá? A gente, claro que excesso de exames também levam a falsos diagnósticos. Às vezes a pessoa quer fazer muito exame, aí pega o resultado, não leva ao médico, pesquisa no Google e fica achando que está com uma doença seríssima e aquilo não é nada, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, tudo tem limite, né? Um check-up anual, sim, é recomendado para todos, tá? E principalmente para aqueles que têm história familiar, né? De câncer, de hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença da tireoide. Aí é interessante fazer um check-up anual, mesmo sem sintoma algum. Tá? E que tipos de doenças podem ser detectadas nesse check-up, mesmo se eu não estou tendo nenhum sintoma? O check-up ele tem que ser baseado assim, no sexo, na idade, na faixa etária, nos hábitos da pessoa e na história familiar de doenças da família, principalmente primeiro grau, pai, mãe, irmãos. E aí a gente vai basear nesse histórico aí para poder a gente estar pedindo esses exames. Normalmente o check-up tem que ser primeiro feito uma avaliação com o médico e ele vai solicitar os exames de acordo com o perfil do paciente. Por exemplo, hábito, né? Se a pessoa é sedentária, e se tem a presença de obesidade. Então a gente tem que pensar no risco assim, de dislipidemia, que é o colesterol alto, que propicia aí, ao longo prazo doenças ateroscleróticas, né? Então isso a gente tem que pensar todo o perfil do paciente para saber o que vai pedir. Uma paciente mais jovem que já tem uma vida sexual ativa, aí tem que estar procurando fazer uns exames ginecológicos também, né? Então a gente tem que olhar o perfil de cada um.
Então não existe uma lista pré-determinada de exames que, sei lá, 10 exames que servem para todo mundo? Não, a gente sempre é bom pedir dando atenção mesmo individual ao paciente. É claro que a gente tem aquele básico que é um hemograma, que vai identificar doenças infecciosas, a presença de anemias, né? Um exame de urina também para poder identificar, às vezes, até algum problema renal e também um processo infeccioso. Exame de fezes, que é o parasitológico, né? Que vai identificar os vermes, né? Como os leigos dizem. E a gente mora numa região que é endêmica, né? Tem zona rural, temos aí a presença da esquistossomose na nossa região, que é interessante fazer também o exame que é de fezes, mas ele é próprio para identificar a esquistossomose temos também o colesterol, porque até em crianças hoje com o sedentarismo e o tipo de alimentação que a gente tem, já desde a infância já tem história de colesterol alto em crianças. Então é bom a gente fazer esse tipo de exame. Mas aí direcionar para que a pessoa precisa. Além desses. Você está comentando da questão das crianças e dos adolescentes, então isso significa que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer esse tipo de acompanhamento? Sim, qualquer pessoa em qualquer idade. Inclusive deficiências de vitaminas também. Tá? Que hoje em dia é muito comum, a gente toma pouco sol, a deficiência de vitamina D, até em crianças. E o uso do protetor solar também, que impede a absorção da vitamina D, né? Então, assim, o ideal é a gente pegar aquele solzinho da manhã, que é um raio solar que não causa o câncer de pele, até às 9 da manhã, mais ou menos, e o final da tarde, a partir das 4 horas da tarde. Mas a gente sempre está ou correndo de lá para cá, não tem o tempo para tomar esse solzinho e acaba tendo uma deficiência de vitamina D que a longo prazo vai gerar alguns transtornos aí. Por um lado, algumas pessoas estão sempre atentas e fazendo os exames, outras não fazem os exames que precisam ser feitos. Mas e tem outras também que fazem exames demais, né? Qual que é a consequência desses três tipos de personalidades? A gente poderia colocar assim, 3 tipos de pacientes, né? É muito comum, eu brinco muito com os meus pacientes, porque normalmente as mulheres são mais preocupadas com a saúde, né? A gente tem essa cultura, acho que é aquele instinto até maternal, né? Então a gente já está preocupada com isso. Agora, os homens se preocupam menos com ir ao médico anualmente, né? Pouco, né? Às vezes eles procuram mais quando estão passando mal realmente, né? Eles tendem a deixar para lá. Eu acho assim, tudo tem que ter limite, né? A gente não pode nem fazer exames demais, porque também tratar exames não é o objetivo da nossa medicina. A clínica, sempre a gente fala que a clínica é soberana. Claro que rastreamento modifica a mortalidade, né? Mas nem todo tipo de exame é assim. Às vezes também tem um excesso de diagnósticos falsos positivos, que às vezes a pessoa ia viver a vida inteira com aquilo ali e não ia trazer nenhum problema para ela. E às vezes detectando também, fazendo essa detecção, isso pode atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Né? Então, assim, tudo tem que ter limite. Não tem o de mais e nem o de menos. A gente tem que se cuidar realmente. Hoje não tem segredo para a gente viver muito e com saúde. Tem que procurar ter uma atividade física, uma alimentação saudável. Isso aí não tem jeito. Vários estudos têm sido feitos e sempre chega-se a essa conclusão. Não tem o medicamento milagroso para poder viver mais, para poder não envelhecer. Envelhecimento é processo normal de todo mundo, né? É um processo fisiológico até. Então não tem jeito. Para ter boa saúde é atividade física e alimentação saudável. E nessa questão de fazer excesso de exames, hoje a gente vê que os exames estão ficando cada vez mais avançados, né? A tecnologia na medicina ajuda muito, mas também tem gente que cria até uma questão até de glamour por estar fazendo os exames mais avançados, e isso prejudica também, né?
Sim, Às vezes fica investigando demais. Demais. Como eu falo assim, hoje tende-se a uma medicina mais tecnicista, cheia de exames, e às vezes a distância entre o médico e o paciente vai só aumentando. Eu acho muito interessante a gente ter uma história da pessoa, colher uma história do paciente, fazer um exame físico detalhado. Isso, às vezes, diminui o excesso de exames a serem pedidos. Entendeu? Porque, assim, você tendo todo o histórico do paciente, você evita de pedir muita coisa. Você só vai pedir exames mais detalhados no caso de uma dúvida de um diagnóstico, aí você vai pedir um exame, né, de ponta, de tecnologia de ponta, mas isso não é necessário no dia a dia nosso, só se for detectado algum problema mais sério. Acho que a internet acaba contribuindo muito para isso também, né? A gente até já gravou um programa sobre hipocondria aqui, a gente vê no Google lá, tem um exame super detalhado, eu quero fazer porque eu tô com sintoma X, acho que eu tô com câncer, e acaba ajudando de forma negativa, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre o check-up feminino, né, Sabrina? A gente já volta. No Saúde em Dia de hoje a gente está falando sobre check-up. E nessa parte do programa a gente vai falar sobre o check-up feminino. Geralmente as mulheres têm mais facilidade para ir ao médico, né, Sabrina? Elas não precisam nem mandar ir ao médico, né? A gente tem a mania de ir ao médico, né? Mas sempre é bom se cuidar. Igual como eu já havia falado, assim, a mulher, quando ela já inicia a vida sexual, o ideal é que ela procure um ginecologista ou até mesmo um clínico geral para direcionar qual tipo de avaliação que ela tem que fazer. O exame preventivo, né, que é o conhecido Papa Nicolau, é essencial fazer, né, a partir do momento que você inicia uma vida sexual ativa. Então, assim, previne o câncer de colo uterino, e isso, assim, a modificação da progressão da doença, a redução da mortalidade, isso é muito importante. Então, hoje, assim, quando a gente vê, assim, o Ministério da Saúde fazendo a campanha a respeito desses exames, a ultrassom da mama, que normalmente é feita para mulheres mais jovens, e a mamografia para mulheres uma idade a partir dos 40 anos, isso é muito importante, porque modifica mesmo a evolução, o curso da doença e diminui a mortalidade da mulher. Isso é uma coisa que causa impacto mesmo. Então, isso é necessário fazer. Mas, além disso, a gente tem que olhar para as doenças, a diabetes, questão da obesidade, e a mulher, depois que entra na menopausa, ela diminui o hormônio estrogênio, e isso propicia a dislipidemia, a doenças coronarianas, a hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que estar cuidando disso. E também uma coisa muito importante é a osteoporose. A prevenção deles. Principalmente depois que a mulher entra na menopausa, Sim. né? Então, assim, a queda o estrogênio é um hormônio protetor da mulher, né? Então, quando ele diminui, ele propicia uma série de doenças, e dentre elas, a hipertensão arterial sistêmica, junto com a dislipidemia, que ao longo do tempo vai gerando um aumento do risco de um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, isso tudo a gente tem que já começar a prevenir a partir do momento que entra da menopausa. E isso aí a gente já controla, já acompanha, principalmente quando tem história na família, né? Mãe, pai, que tenham, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, uma idade mais jovem, antes dos 40 anos, são sinais de alerta, então, são sinais de alerta que você deve começar a procurar a partir, assim, dos 35 anos, já recomendo já fazer um acompanhamento. E a partir de qual idade, Sabrina, a gente poderia fazer, então, o Papa Nicolau, a ultrassonografia das mamas? Não, aí é a partir do momento que você inicia uma vida sexual. O Papa Nicolau. Sim. Já a ultrassom das mamas, se tiver um histórico familiar de câncer de mama, eu já recomendo que a partir dos 35 anos já comece fazendo anualmente.
tá? Se não, é a partir dos 40 anos. E o Papa Nicolau a gente pode fazer todo ano? Todo ano. Mas a gente tem os protocolos. Se você fizer 2 anos seguidos e o exame não der nada, você pode ter um intervalo até de 3 anos. Aí, se der alguma alteração que não defina se é um câncer ou não, aí você tem que, às vezes, fazer, a gente tem uns protocolos, ou repetir o exame de 6 em 6 meses, ou anualmente. Isso aí vai seguindo o protocolo, aí tem que procurar o especialista para acompanhar. A mamografia e o ultrassom da mama são exames diferentes, Diferentes. né? Normalmente, a mama, quando ela é mais jovem, ela tem menos tecido subcutâneo, assim, é o tecido gorduroso. Então, normalmente, se tiver algum nódulo, alguma coisa, é melhor detectado no ultrassom. Já a mama que vai ficando mais velha, né, vai sendo substituída por tecido gorduroso. Então, aí a mamografia é mais recomendada nesse caso, para poder identificar essas lesões. Normalmente, a gente, às vezes, pede um exame e eles vêm com uma recomendação. Sugiro que faça mamografia devido à dificuldade de identificar a lesão, né, para poder complementar o exame. A ultrassonografia, então, seria um exame posterior, se caso houver alguma alteração na mamografia. Ultrassom, se for numa pessoa mais jovem, é o primeiro exame a ser indicado. Aí, se gerar alguma dúvida, eles sugerem fazer uma mamografia ou uma biópsia, né, dependendo da lesão. E a mulher que tem prótese nos seios, ela faz os mesmos exames? Aí, no caso, tem o exame da ressonância, né? Para poder seria identificar, porque pode ter alguma lesão ali que pode ficar mascarada nesses exames no ultrassom e na mamografia. Esses exames que você citou seriam os essenciais, por exemplo, que uma mulher vai chegar no consultório e, doutor, eu quero fazer um check-up. Sim, os essenciais. E existe algum outro que você poderia citar aqui? Geralmente a mulher, acho que fica preocupada com a mama e o sistema reprodutor feminino, assim como o homem, quando vai procurar alguma coisa, fica preocupado com o sistema reprodutor masculino. E a gente acaba não olhando assim, outras áreas do organismo. Você poderia citar alguma outra área que seria importante? Assim, a gente normalmente direciona, né? Por exemplo, uma mulher que quer engravidar, né? Então, a gente tem que rastrear doenças infecto-contagiosas, principalmente doenças que são transmitidas pela relação sexual. Né? Então, a gente tem a sífilis, o HIV, as hepatites. Então, a gente tem que rastrear esse tipo de doença. Então, assim é muito direcionado. Agora, tudo depende. Os exames básicos têm que ser feitos. A partir do momento que você identificar aquele problema, aí os exames vão ficando mais complexos. Mas eu não recomendo que a pessoa faça uma série de exames, como a gente fala assim, às vezes, crânio caudal. Porque igual a gente tem a cintilografia, que ela detecta tumores, né? Então, aí eu falo assim, quem procura acha. Então, assim, exagero em exames não é necessário. Normalmente, esses que eu citei são os recomendados mesmo. E a densitometria óssea, no caso, quando a mulher já entra na menopausa. Né, que aí a gente tem que investigar, é muito importante. A osteoporose, ela diminui a qualidade de vida da pessoa. Uma fratura de fêmur, ela coloca a pessoa acamada. Então, assim, hoje o envelhecimento é muito importante, no caso, a funcionalidade. A pessoa vai viver bem, com qualidade, a partir do momento que ela é independente, que ela é livre para ir e vir. E se a partir do momento que ela começa a ficar restrita a uma cama, uma cadeira, isso aí acaba com a qualidade de vida da pessoa. Então, a gente às vezes não dá muito atenção para a osteoporose, mas é importantíssimo. Inclusive, a atividade física é uma coisa importantíssima para a prevenção da osteoporose. E a questão da vitamina D também. Né? A gente repor a vitamina D, o cálcio, inclusive na alimentação, é muito importante para essa prevenção. Da osteoporose. E a partir do momento que tem que começar a tratar o mais precoce possível. E os exames, eu estou lembrando aqui agora, dos exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis, como teste de HIV, sífilis e hepatite. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de fazer esse tipo de exame, principalmente quando são casadas, mas a gente sabe também que o índice de HIV está aumentando entre as mulheres casadas, né, infelizmente. E é uma coisa muito complexa, né? Como é que você vai falar com uma mulher que
que é casada que ela tem que se proteger, né? Então, assim, a nossa cultura, né, é que a gente seja fiel ao esposo e vice-versa. Então, é muito complexo. O que a gente sugere? Às vezes, antes de casar, fazer um pré-nupcial, né? Tanto o noivo quanto a noiva fazerem os exames, até porque já é uma preparação para depois, quando quiser ter filhos, já está preparado com os exames até... A questão da doença da tireoide, que pode levar a aborto, né? Quando a pessoa desconhece o problema. Então, a gente normalmente solicita esses exames. Hoje não é muito comum a gente chegar e falar assim, vou fazer um pré-nupcial, né? Mas o ideal é que faça mesmo. Que antes até de casar, ou então quando estiver se programando para ter um filho, fazer o rastreamento dessas doenças. Mas esse rastreamento também pode estar incluso no check-up? Sim, pode sim. Então, Sabrina, a gente tem um quadro aqui no Saúde, que é o Conexão, que traz umas informações da internet. E vamos ver o que a Beatriz trouxe pra gente hoje. É hora do Conexão Saúde desta semana. É um prazer compartilhar conteúdo com você. E já que o assunto hoje é check-up, vamos falar de prevenção. O quanto você tem prestado atenção no seu organismo, o que o seu organismo está te dizendo, muitas vezes ele está gritando. Esses sinais são muito importantes para o seu conhecimento. A gente precisa ajudar o nosso organismo e a gente pode. É possível sim colaborar com o processo natural do corpo, mas você só consegue se ajudar quando você se conhece. Além disso, tem aquela coisa de carrinhos na rotina, né? É compromisso, é trabalho, é obrigação e a saúde fica para amanhã. O ano que vem eu faço um check-up. No início do mês eu vou começar a fazer uma caminhada. Mas assim que eu entrar de férias, eu vou no médico. E a gente precisa entender que esse check-up não pode ficar limitado apenas na solicitação de exames periódicos, como de sangue, fezes, urina, porque o motivo para fazer esses exames é identificar doenças em estágios iniciais ou que ainda não se manifestaram, não é isso? E se eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu preciso conhecer as minhas restrições, as necessidades do meu dia a dia, os riscos que eu estou exposta. E acredito que não pode ser um padrão, né? É uma coisa muito individual. Essa busca, essa procura é individual, precisa ser. E ainda existem vários aspectos nessa caminhada, na busca da qualidade de vida, para levar em consideração. Porque aí a gente tem o histórico familiar, a alimentação, a atividade física, a saúde mental, que também é muito importante. Tudo isso precisa estar alinhado a esse equilíbrio da saúde mental também. O seu sono, como está a regularidade do seu sono, a prevenção através da vacina, pensar a saúde como um todo. Outro dia eu me peguei reclamando da má digestão, muita azia e quantas outras reclamações, né? Nossa, mas que dor na cabeça, nossa, mas que dor nas costas, nossa, mas que dor, né? Mas a questão é, o que eu estou fazendo para que eu possa me ajudar? Porque essa responsabilidade é inteiramente sua, sabendo que sem saúde tudo fica mais difícil, né? Você pode não concluir uma meta porque você está doente. É bom evitar ter um problema para depois não ter que resolver esse problema, né? Tem até um filme que foi lançado em 2007 que ele fala um pouco sobre isso e nos ajuda a perceber o valor da vida, especialmente uma vida com saúde. O nome do filme é O Escafandro e a Borboleta. Ele conta a história de um jornalista já muito bem resolvido na vida, profissionalmente. Inesperadamente, esse homem sofre um acidente vascular cerebral, o AVC. E então, ele que aparentemente não tinha nenhum problema grave, precisa se adaptar de novo à nova vida, né? Isso, o filme já mostra isso logo no início, na primeira cena. Ele é um choque de realidade e nos desperta, assim, pro essencial. É uma história muito emocionante, que dá uma sacudida pra gente rever alguns hábitos e valorizarmos os detalhes, né? Os pequenos detalhes da vida e uma vida com saúde. Você pode encontrar esse filme facilmente na internet. Mas aí, falando em dar uma sacudida, saindo do cinema, eu conheço um canal que pode talvez te ajudar a rever alguns hábitos. O canal se chama Saúde na Rotina. Ele é produzido por um casal que trabalha com educação física. Eles falam muito sobre alimentação
alimentação e práticas saudáveis. Eu gosto desse canal porque o conteúdo ele é leve, ele tem uma pegada de humor e é muito didático. Ele sempre tem dicas muito acessíveis, principalmente para uma alimentação rápida. A gente que é tão corrido, vive uma rotina intensa, é fácil, e ele sempre também apresenta opções vegetarianas. Tem uma nutricionista funcional, a Paola Nunes, que tem um perfil no Instagram que se chama Papo de Nutri. Além de um visual lindo, com belas imagens, lindas fotografias, a Paola faz publicações diárias de cuidado com a saúde. E eu vou ficando por aqui e lembre-se, cuidado com a automedicação. Procure um médico para te orientar nesse processo do check-up. Até mais! Valeu, Bia, pelas suas dicas de hoje. Sabrina, eu estava pensando aqui que a gente está sempre comentando, a mulher vai no médico mais facilmente do que o homem. E uma outra coisa que a gente faz muito também é abrir o exame antes quando o exame chega pra gente, a gente abre o exame antes de levar no médico e fica lá conferindo os valores de referência. Isso é certo? Assim, Não. Os valores de referência, eles realmente significam alguma coisa prática pra gente? Não. O caso é o seguinte, porque às vezes tem alguma alteração ali que é uma coisinha, às vezes um processo alérgico, e aquela alteração corresponde àquilo ali, e a pessoa vai pesquisar no Google e vai achar um monte de coisas, ou seja, ela vai sofrer antecipado. E às vezes é uma coisa boba, que não significa nada, toma um antialérgico, aquilo vai melhorar. Eu já tive um caso, né? A paciente que tinha uma eosinofilia no exame. E ela chegou apavorada, pelo amor de Deus, eu não dormi à noite, eu já entrei na internet. E aí eu falei assim, pois é, se você não tivesse visto esse exame, você ia ter dormido bem à noite. Isso significa nada, seu processo alérgico. Se eu tomar um antialérgico, vai melhorar isso aí. Então, assim, eu não recomendo. Normalmente o exame vem lacrado, né? Mas tem muita gente que não aguenta, de ansiedade. Eu sou uma que sempre abro e fico olhando os valores lá, se eu tô dentro dos valores de referência. Eu não recomendo isso porque gera uma ansiedade no paciente até ele chegar ao médico. Às vezes ele já tem que ter uma crise de ansiedade que isso vai fazer muito mal para ele. E às vezes não é tão significativa aquela alteração, né? Demais a mais, fora as brincadeiras, a gente não entende para saber o que está escrito ali de fato, né? São só números, né? E conjugados com a informação do paciente, eles significam muito mais. E tem a questão também, às vezes tem erro de laboratório. Às vezes vem um resultado, às vezes muito discrepante, eu até peço para repetir, e às vezes não vem alteração nenhuma. Então, assim, tudo a gente tem que agir com calma, não pode ficar ansioso, não. Então, Sabrina, no próximo bloco a gente vai falar do check-up masculino, ver se os homens estão indo ao médico mesmo. A gente já volta. A doutora Sabrina Gerson é geriatra no Casu Hospital Irmã Denise e nos acompanha no programa de hoje para falar sobre check-up. A gente já falou de vários exames que são considerados importantes para a mulher fazer, Sabrina, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames indicados para o homem. Como você está lá no Casu, né, eu queria saber quais desses exames que a gente já comentou estão disponíveis lá, para a gente fazer aqui na região, né, que é o mais próximo. Então, assim, além desses exames que eu já citei, o hemograma, a gente tem que ver também a questão da glicemia, né, para identificar o diabetes, o colesterol, o triglicérides, o colesterol que é o HDL, que é o bom, e o LDL, que é o ruim, né? E a gente tem que ver também a questão da função renal, que é a ureia, creatinina, função hepática, que são as enzimas hepáticas, para a gente detectar alguma doença no fígado. Deficiências de vitamina, identificar também a questão da anemia, fazer um rastreamento também de doenças infecciosas, urina, fezes, né, que é interessante fazer. Esses exames todos a gente tem lá no Casu, inclusive um eletrocardiograma para poder identificar alguma doença cardíaca, né? E temos também o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, que é feito, o teste ergométrico também, aquele da esteira, para também ver a questão da função cardíaca e pulmonar do paciente. Temos também a espirometria, questão de identificar doenças pulmonares, asma, DPOC, fazemos lá também.
Esse seria um ultrassom exame um pouco mais específico. específico para doenças pulmonares. Temos também ultrassom, né, de abdômen, o ultrassom ginecológico, ultrassom da próstata, todos esses são feitos lá, são realizados lá. Então, é possível... Raio-X também, de pulmão, coluna, também para identificar doenças ortopédicas também, todos são feitos lá. Então, é possível fazer um rastreamento bem completo, lá no Cazul. Todos esses exames que você comentou são possíveis de ser feitos tanto pelo homem quanto pela mulher? Sim, todos eles. Tanto eu citei, né, os exames ginecológicos e o ultrassom da próstata, que é importante a partir dos 40 anos, que todo homem comece a fazer o rastreamento para poder saber se tem o câncer de próstata. Inclusive, uma doença que não é um câncer, mas que atrapalha a qualidade de vida do homem, é a hiperplasia prostática benigna, que é um aumento da próstata, que é uma coisa que acontece mesmo com o envelhecimento, mas às vezes o aumento é tão grande que prejudica a questão da urina do homem. Então, assim, eu costumo comentar assim, pergunto muito nas minhas anamneses, né? Como é que tá a urina? Tá um jato fraco, fino, tem levantado muito à noite para poder urinar, porque acaba tendo uma dificuldade para esvaziar a bexiga, né? Por causa desse aumento da próstata que comprime ali a bexiga. Então, você toda hora tem que estar indo ao banheiro para poder esvaziar a bexiga. Então, eu pergunto muito, que é uma perguntinha simples, que dependendo da resposta já identifica ali que tem algum probleminha na próstata. Então, a gente pede o PSA, né, que é um exame feito, exame de sangue mesmo, e tem a questão do toque retal também, que normalmente é feito pelo urologista. Né? Então, eu até recomendo, assim, às vezes a gente faz o exame, né, o clínico geral pede o exame da próstata e, dependendo de alguma alteração, a gente já encaminha para fazer um acompanhamento com o urologista. É claro que isso também hoje gera muita controvérsia, porque tem muitos estudos, inclusive eu fui num congresso de clínica médica ano passado, que gerou muito debate em relação à idade de rastreamento e você ficar pedindo o exame da próstata sem o paciente ter queixas. Porque às vezes vai diagnosticar um problema ali, que aquele problema o paciente vai conviver com aquilo a vida inteira, eles não têm sintoma e às vezes vai ficar ali mexendo numa coisa que não ia trazer problema para o paciente. Agora, quando o paciente tem sintoma e tem uma história familiar, aí eu recomendo que faça realmente o exame. E, no caso, seria a partir de qual idade? De 40 anos. 40 anos, ele pode fazer, então, o PSA e o toque retal. E, dependendo do caso, fazer o ultrassom da próstata também, para a gente ver o tamanho, o peso, porque é estimado pelo ultrassom. E seria anualmente? Isso. E você comentou, né, do hemograma, do exame de urina, do exame de fezes. E quando a gente estava falando sobre a mulher, você bateu muito na questão da questão óssea da mulher. O homem também entra nesse caso? Sim, ele entra, mas ele entra um pouquinho mais tarde. Mais tarde. A mulher, normalmente, a partir do momento que entra na menopausa. Já o homem, a partir de uns 60 anos, aí a gente já preocupa com isso. E o coração do homem? Eu acho que depois que eles se preocupam com o sistema reprodutor, eles querem ir para o cardiologista, né? Mas isso é essencial mesmo, né? A gente tem aí, inclusive baseado nos fatores de risco, principalmente no tabagismo, que ainda está em alta. E hoje tem até estudos que as mulheres fumam mais do que os homens, mas ainda temos muitos homens ainda fumantes, e a gente tem que levar em consideração isso, que isso aí aumenta o fator de risco para doença cardiovascular. Então, sempre assim, a partir dos 35 anos, eu recomendo que faça um check-up com a questão assim, cardiológica, eletrocardiograma, tem que fazer anualmente. Mesmo que não tenha nenhum sintoma? Mesmo que não tenha nenhum sintoma. E os homens que já têm a circunferência da barriga aumentada, aí é outro fator de risco, além do tabagismo e a circunferência abdominal aumentada, a questão do sedentarismo, se não pratica atividade física. Inclusive, antes de iniciar uma atividade física, eu recomendo que faça
um teste ergométrico, um eletrocardiograma, para a gente ver como é que está a função cardíaca. Porque às vezes o paciente tem ali uma doença cardíaca que às vezes não manifestou porque não fazia nenhum esforço, e quando começa pode manifestar, pode ter algum colapso durante uma atividade física. Então isso eu recomendo que antes de fazer uma atividade física, faça um exame detalhado da parte cardiovascular. Sabrina, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, porque geralmente quando a gente vê na internet, como a gente já comentou, questão de check-up, de exames, as pessoas ficam um pouco alarmadas. Ah, eu preciso fazer esse exame, eu tenho que correr lá. E a gente falou de tantos exames aqui, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que, acho que é a questão do equilíbrio mesmo, né? E buscar informação específica para cada paciente. Tudo é individualizado, a gente não pode generalizar. Né? Então, eu recomendo que a pessoa que tenha vontade de fazer um check-up procure uma avaliação médica, a princípio, e o médico vai estar direcionando os exames que ele precisa realmente fazer, né? Para não ficar assim um excesso de exames, às vezes sem necessidade, às vezes um desconforto também, que às vezes tem alguns exames que não são muito confortáveis de ser feitos, e a pessoa vai estar passando por aquilo ali por um excesso de zelo. Né? Então, sempre procurar primeiro uma avaliação médica e o médico vai estar direcionando para o que realmente precisa. Tá bom? Muito obrigada, Sabrina. Adorei a nossa conversa. Espero que as pessoas entendam aí qual que é o meio termo, né, para poder fazer os exames. Eu que agradeço. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta nossas redes sociais e continue acompanhando o nosso programa. Tchau!